A frieza de um parceiro é uma das dores mais agudas e confusas que existem. É como sentir o sol se apagar de repente, sem aviso, deixando-nos no escuro e no frio, questionando o que fizemos de errado. Se você conhece essa sensação de desamparo, eu quero que saiba que sua confusão é válida. Mas a resposta para esse inverno emocional, como nos ensina o Dr. Augusto Cury, não está em tentar aquecer o outro com o seu calor. Está em usar essa oportunidade para construir uma fonte de calor interna tão potente que se torna autossuficiente. Quando ele age com frieza, o seu teatro mental é invadido por uma tempestade de neve. As janelas killer do medo da rejeição e da autocrítica se abrem, congelando a sua paz interior. O grande segredo da gestão da emoção, nesse momento, não é sair na nevasca para procurar por ele. É se retirar para dentro do seu próprio teatro, fechar as janelas para a tempestade externa e, com calma, acender uma lareira de autovalorização. A inteligência emocional, como nos mostra Daniel Goleman, nos dá o poder de fazer exatamente isso. A frieza dele é o gatilho. A sua reação ansiosa de tentar consertar tudo imediatamente é o piloto automático. A autogestão emocional é essa habilidade preciosa de pausar entre o gatilho e a reação e escolher conscientemente uma ação que te sirva, que te proteja, em vez de uma que te diminua e te coloque à mercê do clima emocional do outro. Por isso, hoje, vamos apresentar um método de 3 passos, uma estratégia psicológica para proteger a sua emoção e, como consequência, criar uma mudança profunda na dinâmica entre vocês. A mudança no comportamento dele, eu preciso ser clara, não será o nosso objetivo principal. Ela será a consequência inevitável da sua nova e poderosa postura de se tornar a guardiã da sua própria chama. Existe um erro invisível que nasce do nosso desespero por calor, o erro da caçadora de calor. Quando sentimos a temperatura cair, nosso instinto é correr em direção à fonte de frio, tentando aquecê-la. Nós perguntamos: o que foi? Você está bravo comigo? Tentamos agradar, quebrar o gelo com uma gentileza forçada. Mas a energia por trás dessas ações não é de calma, é de ansiedade. E essa energia, para ele, não é percebida como cuidado, mas como pressão. Isso alimenta uma das dinâmicas mais comuns e destrutivas, a do perseguidor afastador. Quanto mais você o persegue em busca de uma reação, de uma resposta, mais ele se fecha, mais ele se afasta para dentro de sua muralha de gelo. A sua ansiedade se torna, sem que você perceba, o combustível que alimenta a frieza dele. É fundamental entender que a frieza dele, na maioria das vezes, diz muito mais sobre ele do que sobre você. Frequentemente, é um mecanismo de defesa, uma dificuldade imensa em processar as próprias emoções ou um pedido desajeitado de espaço que ele não sabe como verbalizar. Não é um veredito sobre o seu valor. É aqui que acontece a grande mudança de chave mental. Você precisa abandonar a pergunta que te enfraquece. O que foi que eu fiz? E adotar a pergunta que te devolve o poder. O que eu preciso fazer por mim, agora, para manter a minha paz? Essa simples troca de pergunta muda tudo. Ela tira você do papel de vítima do clima emocional dele e te coloca no centro da sua própria vida. A retirada de foco não tem nada a ver com puni-lo com o seu silêncio ou com um tratamento de gelo como vingança. Trata-se de um ato de profundo autorrespeito, de genuinamente redirecionar a sua atenção e a sua preciosa energia dele para você e para a sua vida. Pense na lei da energia emocional. A energia que você gasta se preocupando, analisando e tentando decifrar a frieza dele é exatamente a mesma energia que você poderia usar para ler um bom livro, ligar para uma amiga querida, avançar em um projeto pessoal ou simplesmente cuidar de si. Para tornar isso prático, é um convite para que você prepare, com antecedência, o seu kit de primeiros socorros para a alma. Tenha uma lista pronta, no celular ou em um caderno, com 5 atividades simples que te trazem alegria, paz e bem-estar. No exato momento em que você perceber a nuvem de frieza dele se aproximando, sem hesitar, escolha uma dessas atividades e a execute imediatamente.
É um ato de disciplina emocional que interrompe o piloto automático da ansiedade. Pense nisso através de uma metáfora. Ele se fechou em seu castelo de gelo. A sua reação instintiva é bater na porta, gritar do lado de fora, implorar para que ele te deixe entrar. O primeiro passo é parar de bater, é dar as costas ao castelo dele e começar a construir no seu próprio terreno o seu palácio de verão. Cuide do seu jardim, pinte suas paredes com cores alegres, coloque sua música para tocar. O som da sua alegria genuína será infinitamente mais intrigante e poderoso para ele do que o som da sua cobrança. O erro fatal que nos torna vulneráveis à frieza alheia é entregar o termostato da nossa felicidade para a outra pessoa. Quando ele esfria, você congela. A soberania emocional é o ato de retomar o controle do seu próprio termostato, de decidir conscientemente que a sua temperatura interna não será mais ditada pelo clima emocional de ninguém. Isso acontece através da prática da autovalidação. Em vez de buscar o calor da aprovação dele para se sentir bem, você aprende a gerar o seu. É o ato de reconhecer as suas qualidades, de celebrar as suas pequenas vitórias do dia, de ser gentil consigo mesma quando se sentir frágil. E aqui reside o grande paradoxo da atração. A necessidade de calor repele, a irradiação de calor atrai. Quando você para de precisar da atenção dele para se sentir aquecida, sua energia se torna mais leve, mais confiante e, como consequência, magneticamente atraente. Deixe-me contar o caso de Ana. Em uma noite, seu marido chegou em casa e a tratou com uma frieza cortante. O impulso inicial dela foi iniciar uma discussão, cobrar uma explicação. Mas em vez disso, ela respirou fundo, colocou seus fones de ouvido com sua música favorita e foi para a cozinha preparar seu prato predileto, algo que só ela gostava. A energia no ambiente mudou. Não havia mais a tensão da cobrança, mas a energia vibrante de uma mulher se dando prazer. 20 minutos depois, foi ele quem se aproximou, quebrado pelo silêncio positivo dela, e perguntou: "O que você está cozinhando?" A energia do alto prazer dela quebrou o padrão e o tirou da defensiva. Primeiro, é preciso desmontar o mito de que tudo deve ser resolvido na hora. Conversar sobre um problema emocional no auge da emoção, tanto da sua quanto da dele, é como tentar fazer uma cirurgia delicada no meio de um terremoto. A chance de causar mais danos é imensa. A estratégia mais sábia é a da conversa adiada. Espere o momento em que a sua temperatura interna esteja estável e você perceba que ele também já saiu do seu ponto de congelamento. A conversa deve acontecer em um momento neutro, quando não há nenhuma tensão no ar. Quando esse momento chegar, use a técnica da observação neutra. Em vez de iniciar com uma acusação que imediatamente coloca o outro na defensiva, como "você foi frio comigo", você vai descrever o fato e o seu sentimento de forma adulta. Você pode dizer: "Eu observei que ontem à noite você ficou muito quieto, e a história que eu contei para mim mesma foi a de que eu tinha feito algo errado, o que me deixou ansiosa. O que estava acontecendo com você?" Essa abordagem é mágica. Ela não acusa, ela descreve, ela assume a responsabilidade pelo seu sentimento, a história que eu contei para mim, e abre uma porta com curiosidade genuína para que ele compartilhe o mundo dele. É aqui que o comportamento dele muda. Ao quebrar o padrão de perseguição, ao demonstrar com suas ações que a sua paz não depende dele e, por fim, ao abordá-lo com uma comunicação adulta e não reativa, você o desarma completamente. Você muda as regras do jogo. Ele não pode mais usar a frieza como uma arma de controle emocional se você se recusa a ser a vítima dela. Isso o convida e muitas vezes o força a encontrar uma nova e mais saudável forma de se relacionar com você. Percebe a profundidade da mudança? A solução para a frieza dele nunca foi uma tática para mudá-lo. Foi uma profunda e poderosa estratégia de autogestão e autoamor. A mudança no comportamento dele é apenas um efeito colateral da sua ascensão.
A mulher que aprende a fazer isso, como nos ensina a visão de Augusto Cury, é a que se tornou a autora da sua própria história emocional. Ela não permite que o inverno do outro congele a primavera do seu universo mental. Ela é a dona da sua própria estação. E ao se tornar uma fonte autônoma de calor e energia, como nos lembra a sabedoria de Esther Perel, você reintroduz um elemento de mistério e separação saudável. Ele deixa de te ver como um reflexo ansioso dele e passa a te ver como um outro fascinante, o que é a base para a redescoberta do desejo. Quero finalizar com uma última reflexão. No fim das contas, você não pode impedir que o inverno chegue à vida emocional de outra pessoa, mas você pode decidir a cada momento que dentro de você o sol sempre brilha. E o grande segredo é que todos, instintivamente, se sentem atraídos pela luz e pelo calor de um sol, nunca pelo frio de um iceberg.